Olá, já estamos de volta para a segunda edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E a CPI do INSS, explodiu. O relator Alfredo Gaspar quebrou o sigilo e escancarou para o mundo inteiro que Ricardo Bimbo Trocoli, secretário nacional de Ciência e Tecnologia do PT e dono da Datacor, recebeu nada mais, nada menos que 11 milhões e 100 mil reais de associações criminosas de Sergipe, pivôs das fraudes bilionárias em descontos indevidos na folha de aposentados. Oh boy! No mesmo dia, a base do governo entrou em cena, desesperada, e rejeitou convocar Fábio Luiz Lula da Silva, mesmo com os relatórios de inteligência financeira do COAF ligando o Bimbo a repasses para o contador histórico da família Lula. E Alfredo Gaspar não segura a língua. Chama a sessão de Dia da Infâmia, acusa blindagem política escancarada e promete ir até o fim contra bancos como Santander e C6, que engordaram com o esquema. O rombo já passa de 10 bilhões de reais só na primeira ponta. Pode chegar a meio trilhão no consignado. E a viagem ainda é muito longa, está apenas começando. O programa de hoje está pegando fogo. Fique com a gente até o final, para você ver. Estamos apenas também começando. Beleza? Vamos em frente? Lulinha, o filho do presidente Lula, está sendo acusado de receber uma mesada todo mês de um homem chamado Antônio Carlos. Sabe quem é? Esse aí, ó. Mais conhecido como o Careca do INSS. Segundo uma pessoa que trabalhou com o Careca e prestou depoimento para a Polícia Federal, Lulinha ganhava cerca de 300 mil reais por mês desse homem aí. Além da mesada, teria recebido também uma quantia bem grande de uma vez só, algo em torno de 25 milhões. Não se sabe ainda em que moeda. O Careca do INSS é acusado de participar do esquema que roubou bilhões de reais do INSS. Aposentados e pensionistas. Por causa disso, ele está preso desde setembro de 2025. Quem contou essa história foi um ex-funcionário dele, do Careca. Ele disse ainda que Lulinha e o Careca eram muito amigos. Viajavam juntos sempre para Portugal e até tinham negócios em sociedade. Mas Lulinha e a defesa dele dizem que é tudo mentira, que é uma história inventada e sem prova nenhuma. Até agora, de fato, ninguém apresentou documentos ou gravações que comprovem de verdade que o dinheiro foi pago. Os parlamentares estão votando se vão chamar o Lulinha para explicar isso na CPMI do INSS. A Polícia Federal continua investigando o caso. O deputado Maurício Marcon ficou surpreso ao saber do possível envolvimento do filho do presidente da República no esquema. Veja o que ele disse. Bom, pessoal, já aqui na Câmara dos Deputados, indo para o Senado Federal, hoje a gente tem a CPMI do roubo do INSS e hoje teve essa bomba aí gigantesca que descobrimos que quem poderia imaginar que a família do Lula estaria envolvida em desvios de recursos. O filho dele teria recebido 300 mil reais mensalmente, mais uma bolada de 25 milhões, tudo desviado dos aposentados. E a gente começou a entender porque que Paulo Pimenta, por exemplo, defendeu a não convocação do cidadão que delatou tudo isso. Vejam vocês que coincidência, né? Então, ou defende por amor a sem vergonhice, ou defende por alguma coisa que a gente não pode sequer imaginar, né? Mas vamos descobrir, se Deus quiser. Uau, vai ficar difícil demais. Isso precisa ser esclarecido com muita urgência. Se é inocente ou se é culpado, isso precisa vir à tona? E aí, como é que vai ficar isso? O deputado Marcel Van Hatten disse que não haverá como o filho do presidente escapar de uma convocação por muito tempo. Veja o que ele disse. Filho de Lula recebeu mesada de Careca do INSS, diz testemunha. Aquilo que a gente já estava suspeitando realmente está agora sendo trazido pela imprensa.
tem um requerimento de convocação do Lulinha. Olha que absurdo, familiares do Lula, segundo relatos de testemunhas, se aproveitando do roubo dos aposentados para enriquecer. O nosso requerimento de convocação será votado hoje aqui na CPMI do filho do Lula, do Lulinha, que está morando inclusive no exterior e, segundo a matéria, teria recebido R$300 mil por mês de propina do INSS. Quero ver quem vai ter coragem de blindar o Lulinha hoje aqui na CPMI do INSS. Mais um absurdo deste governo da corrupção. Pois é, mas tem acontecido. Tem parlamentar na CPMI que não quer a convocação de Lulinha de jeito nenhum. Na sessão, o relator Alfredo Gaspar denunciou irregularidades graves no esquema de fraudes em descontos associativos e consignados. Ele afirmou que o empresário Ricardo Bimbo Trócoli, secretário nacional de Ciência e Tecnologia e Informação do PT e dono da Datacore Informática, recebeu mais de 11 milhões de reais de associações criminosas de Sergipe, como o Acolher e Universo, envolvidas em desvios bilionários de aposentadorias. Gaspar pediu quebra de sigilo bancário e fiscal de Bimbo para investigar os repasses ligados aos relatórios de inteligência financeira do COAF e criticou a blindagem política na comissão, que rejeitou convocações de figuras como o do próprio Lulinha, apesar de indícios de pagamentos via contador da família Lula. O relator classificou a sessão como o dia da infâmia e cobrou investigação imparcial urgente contra bancos como Santander e entidades que faturaram bilhões de reais em descontos indevidos. Veja o que ele disse. Solidariedade a Vossa Excelência pelo equilíbrio e pela honra na condução desses trabalhos. O senhor orgulha Minas e orgulha o Brasil. Segundo, senhor presidente, hoje me parece o dia da infâmia nesta CPMI. Eu, como muitos aqui, praticamente todos, temos lado, sim, nós temos preferências políticas, mas o que nós não podemos ter é preferência por bandido. Isso nós não podemos ter. Concordo plenamente com o meu antecessor. Chega de buscar votar requerimento sem fundamento. Requerimento sem fundamento tem que ser rejeitado. Mas que vergonha! Nós rejeitamos aqui o Santander, quase campeão na lista de reclamações de consignados de aposentados e pensionistas. Foi protegido aqui também o PicPay. O PicPay que o próprio INSS suspendeu por estar metendo a mão no dinheiro do povo mais sofrido. Aqui também foi protegido, minha gente. Que vergonha, o C6, um dos campeões em reclamações de consignados. Ou seja, isso é um dia da infâmia. Tem gente protegendo o sistema financeiro. Vergonha. É agora que nós vemos quem está ao lado do povo ou não. Essa é a verdade. E não foi uma discussão da cabeça do relator. Foi a Senacom e o Banco Central que mandaram para aqui. Aqui não se escolhe na relatoria quem investigar. Essa proteção eu espero que a Polícia Federal não faça. Polícia Federal, cumpra o seu papel. Lugar de quem rouba aposentado é na cadeia. Inclusive, se for do sistema financeiro, tem que ter um olhar especial. Mas aqui está se votando em bloco. E quem se quer proteger? Por exemplo, Ricardo Bimbo recebeu 11 milhões das associações de Sergipe, duas associações bandidas, Acolher e Universo. E quem é Ricardo Bimbo? Secretário nacional do PT de Tecnologia. Vamos dar nome aos bois. Quem se quer proteger? Roberta Luxig. Quem é? Foi ela que trouxe Lulinha para dentro do problema, juntamente com a senhora Daniela Fonteles.
E isso é uma vergonha. Quem se quer proteger? Edson Lenze, outra vergonha. Nós temos que mostrar quem está mentindo, quem está protegendo. Pouco importa se é o filho do presidente da República ou não. Chega de impunidade. Esse Brasil não aguenta mais. Eu fui procurado, sim, pelos bancos, mas eu disse aos bancos, eu sou um homem de palavra, eu faço entre quatro paredes o que eu faço publicamente. Nós escolhemos um lugar. O lugar é ao lado dos aposentados e pensionistas. Chega de proteção. Chega de proteção. Os bancos falaram que não queriam vir depor e queriam aqui pedir voto para não vir depor. Eu disse que da minha parte eu iria honrar com meu compromisso com o povo alagoano e o povo brasileiro. Para mim, pouco importa se é CEO de banco poderoso, aqui é local de esclarecimento, portanto, para mim é uma vergonha essa blindagem. A outra vergonha é deixar um cidadão que recebeu 11 milhões de aposentados e pensionistas roubado do povo brasileiro, chamado Ricardo Bimbo, que está nessa relação aqui, como tem outros na relação, como a Roberta Lux, protegida, e o povo brasileiro passando fome e necessidade, e vendo aqui aqueles que roubaram o dinheiro do povo mais sofrido sendo protegidos. Essa vergonha tem que ser exposta. Por isso é sim. Caramba, hein? É uma vergonha atrás da outra. Que Brasil é esse? Aonde estamos chegando? Pisolato, Marcos Pisolato, nosso professor. A cada dia que a gente vê, dá nojo. O Brasil parece uma latrina. E por que essa relutância toda em não convocar os nomes que aparecem aí, nomes de envolvidos? E por que conceder habeas corpus? Não deveria ser o contrário? A própria administração pública deveria contribuir para isso. Se é filho do presidente, mais do que qualquer outro cidadão, ele tem a obrigação de aparecer e esclarecer os fatos, porque ele pode ser inocente. Tudo isso pode ser apenas um engodo, uma enganação, um equívoco. Então, daí a necessidade de se aparecer e explicar, porque não basta ser a mulher de César. Tem que parecer a mulher de César. Seja bem-vindo, Marcos Pisolato. Obrigado, Paulo. Meus cumprimentos à nossa audiência. Olha, eu vou começar lembrando um personagem de um autor gaúcho que, aliás, faleceu esse ano, agosto de 2025. O Luiz Fernando Veríssimo criou um personagem chamado Velhinha de Taubaté. A Velhinha de Taubaté, ela foi criada na época do João Paulo de Oliveira Figueiredo, que é avô do jornalista Paulo Figueiredo, o último presidente do regime militar. Ela era a última pessoa que ainda acreditava no governo. E tem uma curiosidade sobre ela: por mais coisas horríveis que fossem sendo reveladas, a Velhinha Taubaté continuava acreditando. Mas o próprio criador dela, que foi o Luiz Fernando Veríssimo, quando da revelação do Mensalão, vejam só, lá em 2004, 2005, quando da revelação do Mensalão, o Luiz Fernando Veríssimo criou a Velhinha Taubaté morrendo. Porque ela falou, não, nem a Velhinha Taubaté aguenta ver o Brasil na condição, e veja, era o Mensalão, tá? Perto do que a gente está vivendo hoje era nada. Ele matou a Velhinha Taubaté de desgosto diante da televisão, porque ela estava assistindo a revelação do Mensalão. Nenhum de nós quer ser a Velhinha Taubaté, né, que ainda acredita no governo. Mas sem dúvida nenhuma, Paulo, esse é o maior e mais vergonhoso escândalo de corrupção de toda a história do Brasil desde o dia 22 de abril de 1500, desde a chegada do Cabral. Isso aí não é só uma percepção, isso é histórico. Nós nunca vivemos um escândalo tão grande de corrupção, não só em valores, em quantidade de dinheiro, porque a escala não é mais milhares, nem sequer mais é milhões, a gente já fala em bilhões e talvez ultrapassando esse limite, porque a gente sabe que o governo esquerdista do governo do PT é tipo uma matriosca invertida. Cada vez que a gente tira uma camada nova, novas camadas de podridão aparecem. Então, sem dúvida nenhuma, fique consignado que esse é o maior escândalo da história política brasileira. E ainda além desse caso de quantidade de dinheiro, do volume de dinheiro desviado, é esse papel que o deputado Alfredo estava denunciando, que é o fato dos piores homens estarem dentro da política, salvo as exceções. Mas os piores homens estão na política e estão se beneficiando do roubo, e é preciso dizer com as palavras bem simples, roubar velhinhos.
Nós estamos falando de pessoas que roubam idosos, que é um crime quase tão espúrio quanto matar uma pessoa ou violar a integridade física dessa pessoa. Roubar idosos, gente. Eu sempre fico muito indignado com isso, porque é uma pessoa indefesa. E as pessoas, esse tipo de gente que fez isso, ainda tem blindagem de político, blindagem de ministros. E nisso eu discordo do Van Hatten, que diz não há como Lulinha evitar. Gente, se a gente estivesse na normalidade jurídica, nós não estaríamos passando pelo que nós passamos há 6 anos no Brasil, pelo menos, a anormalidade jurídica. A gente sabe que pode acontecer sim uma nova blindagem. Não tivemos o caso aí do irmão do presidente da República sendo blindado, por que não agora blindar o filho? E aqui fica uma coisa bastante curiosa, né, Paulo? A nossa audiência vai entender muito bem isso. Como é que a gente educa um filho? A gente educa um filho pelo exemplo, né? Então, se o pai dá como exemplo uma cultura nociva como essa da corrupção, ora, o filho nada mais faz que seguir o exemplo do pai, porque ele vê em torno o tio fazendo, o pai fazendo, o amigo do pai fazendo. Bom, então deve estar tudo bem, até porque depois que adquire uma vida adulta, que ele percebe que ele está cometendo um erro, ele pensa assim, não, mas tem os amigos do pai que vão me proteger, porque eu tenho lá um tribunal que pode me descondenar a qualquer momento. Então veja, nós temos várias camadas de problemas aí. Um deles é, de fato, o maior problema político, a maior vergonha histórico-política brasileira, porque ela demonstra que que as pessoas são capazes de roubar idosos e que há homens que foram escolhidos para representar, inclusive esses mesmos idosos, e que estão usando desse poder que foi transferido a eles pelo povo para continuar se beneficiando de forma egoística. Ou seja, nós temos os piores homens no parlamento brasileiro. Nós temos o pior momento jurídico brasileiro. Então, ao somo e ao cabo de tudo, nós temos o quê? Um suco de Brasil, Paulo. Nós temos elencados aí, mostrados aí, explicitados aí o que há de pior na política brasileira, que é o maquiavelismo, que é a psicopatia, porque alguém que rouba idoso e não sente um trauma de consciência é porque é uma pessoa psicopata. Ela não sente dor de consciência de saber, e olha, eu vou explorar um pouquinho mais essa questão do roubar idosos. Porque veja, ao você desviar esse dinheiro, você não estaria, por exemplo, causando nessas pessoas doenças físicas e mentais? Eu sei pela minha sogra, a gente teve que ir atrás, teve que procurar advogado para tentar resolver o problema. Ela é uma pessoa idosa, com muita dificuldade de entender o que está acontecendo, o impacto sobre a saúde mental dela, como é que a gente vai medir isso aí? Mesmo que essa CPMI conseguisse colocar alguém na cadeia, que eu infelizmente acho que talvez os peixes menores, porque se fisgar essa lula do mar e esse lulinha do mar, eu tenho certeza que essa rede viria cheia de peixes muito grandes, Paulo. E eu vou lhe falar uma coisa, viu, Pezolato? Roubar idosos deveria ser crime hediondo, que nem o criminoso que atenta contra a vulnerabilidade, né, de um menor, por exemplo, de uma criança. Então isso deveria ser crime hediondo também. Aí agora a gente se pergunta, né, não há como isso ser perseguição política, porque tem muita gente que não acredita nisso, acha que tudo isso é conversa fiada, que é perseguição política, porque essa é a narrativa, é a saída pelos fundos, né, para tentar combater, né, e colocar a dúvida na cabeça daquele que está recebendo informação verdadeira. Não é bem assim. Aí o cara fica na dúvida e aí o prejuízo é menor, mas não é bem assim, né? Ou seja, tudo que está aparecendo, que está sendo revelado por essa CPMI, é fruto de investigação séria da Polícia Federal, a parte boa da Polícia Federal. Eles estão trabalhando com provas incontestáveis, são relatórios de inteligência financeira do COAF, veja, do Banco Central. Não há como você negar isso, entendeu? Não há como você negar o que está acontecendo. Então, você não pode dar espaço para dúvidas, você não pode dar espaço para questionamentos. O que você tem que fazer é correr lá e esclarecer. Se você não deve absolutamente nada, se você não tem o rabo preso, por que não ir lá? Tem que ir lá e mostrar, falar, olha, isso aqui é uma perseguição, não tem absolutamente nada, por que meu nome apareceu nisso aí? E explicar. Mas, no entanto, o que está havendo? É uma tentativa de blindar. É blindar o tio, não é? O Frei Chico, que o nome já apareceu
não tem que blindar. Ele não tem que ficar de fora. Ele tem que ir e depor e esclarecer. É isso que o povo quer. É isso que a justiça quer. É isso que a CPMI quer. Esclarecer aquilo que está acontecendo. O filho do presidente, o nome dele apareceu, tem que ir lá. Não pode ficar simplesmente fugindo, porque é a confirmação daquilo que está sendo acusado. Não é, Pisolato? O que você acha disso? Preciso ser feito o que precisa ser feito. É para usar o método Alexandre de Moraes. Não se dá 24 horas para tudo, não se faz prisão preventiva, não se faz busca e apreensão com muita facilidade. Bom, então, nesse caso, que é muito, muito mais grave, e parece aparentemente que estão abundando provas, a gente tem aí centenas de condenados no 8 de janeiro por muito menos. Nós temos um presidente preso por depoimento de apenas uma pessoa, então acho que é válido, diante dessa condição, até para tentar proteger essas provas, porque a gente sabe, quanto mais se podem vir a desaparecer, mais esses criminosos podem combinar suas histórias. Então era preciso que houvesse aí a mesma celeridade com que foi tratado os outros casos que eram mais políticos, e esse é muito mais criminoso, muito mais danoso à sociedade como um todo. E é preciso lembrar que nós estamos falando apenas de um caso, que é o caso do INSS, o aposentão, e os muitos outros casos que ainda restam investigar, e como eu disse no meu primeiro comentário, com certeza será o maior escândalo e a maior vergonha se nós não conseguirmos enfiar na cadeia essas pessoas que estão roubando idosos. Aí eu acho que a gente tem que pegar nossa malinha e morar no Paraguai, porque nós não seríamos mais uma civilização, nós seremos uma tribo primitiva. O mais forte vence, o mais fraco perde. Você acha que seremos? Já tem gente dizendo que já somos. Somos. Não é? E depois... O ex-presidente Bolsonaro é que é o malvadão do planeta, né? Ele que é o malvadão. Aí disseram, prendam o Bolsonaro e a vida vai voltar ao normal. Será que melhorou? Olha só isso aqui que nós vamos falar. O ministro Gilmar Mendes tentou justificar nesta quinta-feira a liminar dele com 2 argumentos. Primeiro, que estaria apenas equilibrando os poderes. E segundo, que a lei do impeachment de 1950 teria já caducado por ser anterior à Constituição de 1988. A tese parece técnica, mas esconde uma manobra juridicamente frágil e inconstitucionalmente perigosa demais. Nenhum ministro do STF, muito menos individualmente, tem poder para isso, para declarar uma lei federal extinta por caducidade. Não é atribuição dele. Essa é uma construção raríssima no direito e jamais foi aplicada a Lei 1079 de 1950, que continua sendo usada pelo próprio Supremo Tribunal Federal há décadas, inclusive nos impeachments de Collor e Dilma, sem qualquer declaração de revogação. Nada. Ao invocar essa suposta caducidade para pôr decisão monocrática mudar as regras do impeachment de ministros do STF, retirando a legitimidade de qualquer cidadão denunciar e aumentando o quórum do Senado, Gilmar Mendes, na prática, legislou por liminar. Isso não é interpretação, é reescrever a lei. Alterar o rito do controle político do judiciário é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, não de um ministro beneficiado pela própria decisão. O discurso de equilíbrio entre os poderes também não se sustenta. O modelo atual foi mantido justamente pela Constituição de 88 como mecanismo de contenção contra abusos do judiciário. Blindar ministros não cria equilíbrio, cria assimetria. E há um ponto incontornável nessa história. A própria Constituição, no seu artigo 52, manda que uma lei defina os crimes de responsabilidade de todos os ministros do STF. Enquanto o Congresso Nacional não editar outra norma, a lei de 1950 continua válida por recepção constitucional. Declarar que ela caducou
sem julgamento do plenário e sem declaração formal de inconstitucionalidade, é voluntarismo jurídico. Pode até haver debate político sobre o atual modelo de impeachment. O que não existe é autorização constitucional para um único ministro alterá-lo por canetada, monocraticamente. Isso cabe apenas ao Congresso Nacional ou, no limite, ao STF em decisão colegiada, nunca a uma decisão solitária travestida de técnica. E tem mais. O ministro Flávio Dino disse que nunca, em lugar nenhum do mundo, houve tantos pedidos de impeachment assim contra juízes de um Supremo Tribunal Federal como agora no Brasil. São ao todo 81 pedidos, segundo ele. Para ele, isso é um absurdo, uma perseguição, e por isso o STF precisa se proteger com regras mais duras para dificultar esses afastamentos. Só que muita gente já respondeu. Peraí, ministro, se tem tanta gente assim pedindo impeachment, é porque o Supremo também tem feito coisas que ninguém nunca viu no Brasil. E nem em lugar nenhum do mundo, em nenhum outro país democrático. Nenhum. O Supremo abriu um inquérito sozinho para investigar pessoas na internet, sem ninguém pedir, mandou prender centenas de pessoas depois do 8 de janeiro e deixou muita gente presa por anos sem julgamento final. Também mandou bloquear redes sociais inteiras e tirar postagens do ar sem lei clara que permita isso. Ministros decidem sozinhos coisas que mudam a vida de milhões de brasileiros. Ou seja, o povo reclama porque o STF tem agido de um jeito que também é nunca visto antes. Só que para Flávio Dino e alguns colegas, o erro está sempre no povo ou nos políticos que reclamam, nunca no Supremo. Eles acham que o tribunal tem que se blindar mesmo, porque é perfeito e não pode ser incomodado. O resultado? Quanto mais o STF se protege, mais o povo desconfia e pede impeachment. É um círculo que não para nunca. Muita gente acha que isso mostra que alguns ministros se sentem mesmo como semideuses, que nunca erram e que ninguém pode questionar de maneira alguma. O que você acha disso, Pisolato? Eu acho que a gente tinha que excluir o povo da democracia. O povo está só atrapalhando. Deixa esses 11 iluminados aí. A Carmen Lúcia já falou que nós temos 213 tiranos, né? Pequenos tiranos. Melhor é 1 ou 2 só. É bem mais confortável para uma democracia. Tinha que excluir o povo. Mas veja, o antigo chanceler alemão, lá no século XIX, o Otto von Bismarck, dizia que com leis ruins, mas bons juízes, ainda dava para governar. Agora, com juízes ruins, nem as melhores leis conseguiriam governar um país. E é o que a gente está vendo agora. A gente está chegando num ponto histórico, jurídico do brasileiro, que a gente vai chegar numa espécie de paradoxo jurídico. A gente vai ver todas as coisas, aquilo que o Rui Barbosa dizia, a pior tirania que existe é a tirania do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Paradoxo porque a cada nova tentativa de imprimir a este judiciário o seu papel correto, que é de guardião da Constituição, o próprio STF vai devolver essas prerrogativas. Ou seja, por exemplo, o Senado vai tentar, hipoteticamente, de alguma maneira, fazer com que essa decisão do Gilmar Mendes não seja válida. Quem é que vai julgar se é válido ou não? De repente, o próprio Gilmar Mendes. Ou seja, nós vamos encontrar um paradoxo. O STF, o Supremo Tribunal, vai ter carta branca por ele mesmo é dono do baralho, ele mesmo é dono das regras, vai ter carta branca para cometer os abusos que vem cometendo há 6 anos. E não vai ser por falta de aviso. A gente vem avisando há pelo menos 6 anos que nós veríamos uma tirania do judiciário, que ela foi galgando aos soluços, foi ocupando os espaços, foi desnudando-se enquanto tirania, até que chegou ao ponto de não terem mais vergonha, mostrarem claramente o que eles querem. Eles querem, como já disseram, tornar este século o século do judiciário. Então eles vão abolir
o Senado, vão abolir a Câmara, vão ficar ali funcionalmente apenas por causa das questões político-financeiras, mas vão aos pouquinhos usurpando, bem aos pouquinhos usurpando até que desapareça completamente qualquer poder. Essa decisão de Gilmar Mendes é outra que entra para aquela minha lista inicial das vergonhas históricas. Como que uma única pessoa, entre quase 220 milhões, que não tem o voto, nenhum brasileiro votou nele. Por mais que vergonhosamente muitos brasileiros estejam apoiando essa decisão dele, inacreditavelmente apoiando. Que me leva a pensar que por que a gente luta tanto pelos brasileiros se ainda existe essa parcela da população que está torcendo para o time ganhar, nem que seja gol de mão, né? Meu time ganhou, Bolsonaro está preso, ele era um malvadão. A gente está vendo coisas, aliás, o Ministério Público falou essa semana que não há provas de corrupção do governo Bolsonaro. Veja só, né? Uma pessoa que não é corrupta está presa. Há alguma esperança. Um país que, através desse mesmo Supremo, colocou um antigo condenado na cadeira da presidência e foi capaz de colocar um general Heleno com quase 80 anos preso. Veja, olha a inversão que a gente fez. Se essa inversão não é típico de uma tirania, típico de uma ditadura, bom, então nós somos de fato a velhinha de Taubaté, sentado na frente da televisão e ainda acreditando que o governo vai dar certo, porque agora nós prendemos o malvadão do Bolsonaro. E veja, Paulo, só para me encerrar, nós ainda temos que pensar que vai ficar pior nas eleições do ano que vem, porque nós vamos ter uma eleição em que há um claro consórcio entre o tribunal e um certo grupo político, um lado do espectro político, e ainda temos que confiar que o juiz que vai apitar esse jogo vai apitar de forma completamente imparcial, sem torcer para outro time. E mais, o principal atacante do time que está perdendo não vai poder jogar porque foi expurgado. Como que a gente vai ter alguma esperança de fato ver o Brasil adiante, saindo desse lamaçal que a gente está? Você falou uma coisa super importante, né? Botaram na cabeça das pessoas que Bolsonaro era o malvadão. Está preso e o Brasil não melhorou em absolutamente nada. Diziam que depois da prisão de Bolsonaro o Brasil voltaria ao normal. Isso é o normal? E mais, você também tocou no nome do general Heleno. Disseram que ele participou, né, de um plano para a derrubada da democracia, sendo que ninguém tinha mais poder. Ou seja, os cabeças, os comandantes das Forças Armadas estavam no comando de outro encarregado presidencial. Ou seja, todo o comando já tinha passado para o governo que entrou. Como é que um general, né, vai planejar e executar um plano desse que disseram que ele fez? Veja, ele foi condenado não com base em provas materiais, mas sim em delação de uma única pessoa. Aí agora você tem uma delação dessa aí envolvendo o filho do presidente. Aí não vale a delação, porque aí é conversa fiada. Aí vai entrar aquela história que foi dita lá atrás pelo ministro do STF, de que a pessoa, quando está numa situação de risco, entrega a própria mãe e que não se pode levar em consideração, para nível de punição, uma delação premiada. E como é que levaram em consideração a delação de Mauro Cid? E agora não vão levar as outras adiante? Veja isso. E tem gente, como você falou, que ainda dá razão a tudo isso, que não consegue enxergar, diz, não, é isso aí, é isso aí. Não, peraí, por que é isso aí? Você precisa de provas. As regras devem ser as mesmas para todos. Se você abriu uma jurisprudência, você considerou uma delação como verdadeira, como mais do que prova, um instrumento mais do que crível, né, comprobatório para a condenação de uma pessoa, então você vai ter que levar isso adiante, com todas as outras pessoas que surgirem. E, no entanto, o que está acontecendo agora começa-se a mudar tudo novamente. Quer dizer que o normal para essas pessoas é isso que está acontecendo agora, né? Era colocar Bolsonaro na cadeia e o Brasil continuar destruído, as pessoas roubando, os nomes aparecendo nas investigações da Polícia Federal e nada, né, mais acontecendo. Então quer dizer que isso era o normal. E aí o ministro Gilmar Mendes, para justificar a liminar dele, diz que está colocando equilíbrio entre os poderes. Mas aonde que está escrito que ele pode dizer simplesmente essa lei não vale mais? Essa lei está caduca.
Se está caduca há muito tempo, ela é anterior a 1988. Então, como é que você faz com o impeachment do Collor, não é? Em 92? Como é que você faz com o impeachment da Dilma em 2016? Quer dizer que eles têm que ser ressarcidos? Eles têm que voltar, então, novamente ao poder? Como é que fica isso? Você está vendo a incoerência disso aí? E ninguém consegue perceber, as pessoas que apoiam não conseguem enxergar, para você ter uma ideia do nível de lavagem cerebral que essas pessoas sofreram, Pizzolato. E você tocou num ponto importante. Primeiro, o conluio, né? A cumplicidade daqueles que poderiam fazer alguma coisa, que é aquilo que nós comentamos no primeiro bloco, com relação a esses homens ruins. A gente não tem mais homens excelentes na política. E eles chegaram até aí de uma maneira ou de outra, através de um simulacro de democracia. Porque a nossa é uma transdemocracia, né? Ela se declara democracia, mas ela é uma tirania. Ela pôs um vestidinho de democracia e diz, eu sou democracia. Transdemocracia. Esse é um primeiro ponto. Isso só aconteceu porque foi sendo permitido pelos intelectuais, pelos universitários, pela extrema imprensa, pelos políticos, e só chegou nesse ponto porque houve um conluio, uma cumplicidade ou um segundo ponto que você mencionou, muito bem apontado, com relação ao egoísmo e à indiferença dos brasileiros. Porque, infelizmente, a gente tem mas muitos brasileiros que são indiferentes. Eles não querem o desconforto de ter que fazer alguma coisa, de ter que pensar sobre política, de ter que agir sobre política. Eu vejo muita gente que se declara de direita, mas, na verdade, ainda pensa como esquerda. Ainda quer a teta do funcionalismo público, ainda quer o conforto de dizer, eu sou de direita, não gosto do Lula, mas eu não vou estudar política, não vou me intrometer em política, não vou mandar mensagem para o meu senador, não vou procurar perturbar o meu deputado. Essa indiferença do brasileiro leva ao que o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda, falava, o chamado de homem cordial. O brasileiro toma as decisões, aliás, muito entendida muito incorretamente. Quando o Sérgio Buarque disse que o brasileiro era homem cordial, ele não estava dizendo que era um homem legal, que era um homem simpático, que era um homem empático. Ele estava criticando o brasileiro. O brasileiro toma decisões que deveriam ser racionais e ele toma com o coração, sentimentais. Então, quando ele vê um descondenado sair da cadeia porque um juiz amigo dele achou uma brecha, uma filigrana jurídica, que nem está na lei, por sinal, que é a questão do CEP, inventada por eles mesmos, eles não se importam com a imoralidade disso, não se importam com a ilegalidade disso, eles não se importam com quase 700 condenados pelo 8 de janeiro, se são idosos, se são doentes, se a família do Clezão nunca mais vai ser reparada pela morte dele, se o Bolsonaro está sofrendo, não está sofrendo, eles não se importam com isso, porque o meu time ganhou. Não importa que o gol foi de mão, importa que eu ganhei. Então esse sentimentalismo do brasileiro atrapalha muito o brasileiro. Nós que fazemos análise, você, eu, Carlos, o Alfredo, nós sofremos junto, porque a gente vê as injustiças sendo cometidas, as imoralidades sendo cometidas, e a gente tem que tentar manter a sanidade para tentar analisar racionalmente. Mas racionalmente, é óbvio, todo e qualquer jurista já falou isso. Todos esses processos que vêm ocorrendo, todas essas excepcionalidades, que é o nome bonitinho que o Supremo Tribunal Federal inventou, para esses abusos de autoridade, a vulgaridade da toga, porque é isso que a gente está vendo, eles tomam essas decisões, eles não têm mais nem vergonha. Ao argumento do Dino, por exemplo, sobre a quantidade de pessoas tentando fazer processo de impeachment. Bom, lembrando que o Dino, ele, ao tomar posse, disse que sentiu orgulho de ser comunista. Pois é exatamente isso que é um comunista. Um comunista se acha um ungido. Como disse, você acha uma pessoa especial, a pessoa que vai conduzir os demais à sociedade perfeita. Ele não sente drama de consciência, ele não vê que ele está errado. E isso é um argumento de 6º ano. Criança de 6º ano que é assim, vai dizer, fez uma coisa errada, mas está todo mundo fazendo. Esse não é o argumento. Se há uma quantidade abusiva de reclamações, uma pessoa racional diria, opa, por que será que alguém está reclamando? Tantas pessoas estão querendo que nós saiamos daqui. Tantas pessoas estão querendo que investiguem os ministros do Supremo. Vamos racionalizar isso. Não, ele sentimentaliza isso. Ele se protege. Isso é óbvio que está havendo aí um conluio dos ministros do Supremo. Os outros que poderiam falar algo estão em um certo silêncio. O Bessias está se aproveitando da situação para, quem sabe, né, conseguir essa vaguinha que não vai sair para ele. Ou seja, tudo vira um jogo político. Tudo vira moeda política. E nós não estamos falando apenas de uma cadeira aqui, um cargo lá, nós estamos falando de centenas, e já serão milhares, né? Ao todo as condenações vão ultrapassar 1.000 pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, são pessoas, são vidas que estão sendo utilizadas como moeda de troca. Essas pessoas eu não considero que sejam pessoas aptas mentalmente e até moralmente para conduzir o Brasil.
Hoje de manhã nós comentamos sobre isso, que tudo pode ser aí um verdadeiro plano bem bolado, né, desses malandros da política para um monte de coisa. Além de funcionar como uma cortina de fumaça, né, com relação a essa liminar do ministro Gilmar Mendes. Porque você agora já não tem mais o que usar de cortina de fumaça, argumentos contra Bolsonaro. Não tem mais. Entendeu? Bolsonaro já está preso, então os caras já têm que entender isso como caso encerrado, virar a página. E agora o que virá como cortina de fumaça para tentar apagar esses escândalos novos que estão aparecendo? E eles aparecem sucessivamente, e o intervalo de um para o outro é muito curto, Pisolado. Muito curto. Então os caras criaram agora uma cortina de fumaça, até mesmo como uma manobra estratégica, entendeu? Que foi abordado hoje. Nós estamos apenas analisando isso aqui com muito cuidado. É uma análise, supostamente, para emplacar o Jorge Messias, que é um advogado novo, né? 46 anos, que teria pela frente até os 70 anos, 75 anos, né? Uma eternidade para ficar aí defendendo o pessoal da esquerda. Então, se cria uma dificuldade como essa para depois negociar com os senadores. Ok, nós vamos devolver para vocês isso aqui. Jorge Messias, a AGU, já publicou hoje uma nota, né, pedindo que o ministro Gilmar Mendes reconsidere a sua liminar. Então, como foi dito cedo pelo Alfredo, o Messias sendo o Messias, né, o Salvador entrando como bonzinho, e aí o Senado inteiro diz, poxa, legal, olha, ele foi bacana conosco, devolveu essa prerrogativa para nós, essa atribuição para nós. Vamos aprová-lo para o Senado? E aí tudo emplaca. Então tudo isso pode ser um grande plano para que haja essa aprovação. O que você acha? Se você pensar, Paulo, que o próprio Alcolumbre, que está bancando o Corajoso agora, né? De repente, do nada, começou a bancar o Corajoso, a gente sabe o que ele quer. Ele quer a presidência de certos bancos, ele já até me falou que negociaria o presidente do CAD, do Comitê Econômico, ou seja, é a pior espécie de jogo político que existe. Eles estão jogando com as instituições brasileiras, usando como se fossem moedas deles, eles usam esse jogo político. Claramente o Supremo Tribunal virou um agente político, ele já é há muito tempo, né? Há pelo menos 6 anos, mas agora perdeu a vergonha, agora eles falam abertamente, eles se manifestam abertamente, eles têm essa coisa do megalomaníaco, né? Eles gostam de falar, eles gostam de aparecer, típico do Narciso, né? O narcisismo é isso, ele se mostra, ele gosta de ouvir a própria voz, ainda mais quando ninguém questiona, quando ele tem na mão um chicote que ele pode ameaçar um Hugo Mota, que ele pode ameaçar o Alcolumbre. Vai lá, o Alcolumbre faz aquele jogo que é mais sujo ainda, porque ele tinha o papel de tentar deter essa instituição que é o judiciário, não pela instituição, mas pelos homens que lá estão agora, para que ela voltasse às rédeas do controle, que os contrapesos funcionassem. Não, ele vai usar isso também como um jogo político para conseguir uma vantagem para ele e para os seus apaniguados. Ou seja, o que a gente está vendo, Paulo, é, como eu disse, o pior da política. Essa eu vou repetir o que o ministro falou. Em nenhum lugar do planeta se viu algo uma excrescência política tão grande quanto a gente está vendo no Brasil hoje, que eles estão usando aquilo que todo mundo sabe que sempre houve na política, o jogo político, sempre houve. Essas trocas sempre ocorreram, só que nós estamos nos anos 2000, então tem a internet, essas coisas aparecem, toda e qualquer denúncia não leva minutos para se espalhar pelo Brasil, e essas denúncias, por ser um regime democrático, mereceriam investigação pela própria indignação do brasileiro, como você disse no primeiro bloco, muito bem pontuado. Se nós estamos numa democracia, se a informação circula melhor, nós, os donos verdadeiros do poder, que somos o povo, temos o direito de receber informações. Nada de sigilo eterno, sigilo de 100 anos, citando o próprio presidente Lula. Se é bom, para que sigilo? Traz as claras, traz a luz, traz a transparência. Chama lá o Lulinha, ele está na Portugal, Espanha, né? Traz ele para cá, ele mesmo voluntariamente vem aqui prestar esclarecimentos. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. O que a gente está vendo é maquiavélico. Maquiavel, que era o pensador italiano, dizia que a ética
aquela ética que a gente aprende dos pais da gente, certo, errado, não faça isso, não faça aquele outro, não desonre teu pai, nesse caso deles, nesse caso específico, se tudo aquilo que está sendo denunciado for verdadeiro, eles nem sentem mais como desonra. Como assim um pai não sentiria de vergonha de saber que seu filho é corrupto? Qualquer pai sentiria vergonha, né? Desde que esse pai entenda o que significa a ética. Maquiavel dizia que existiam 2 éticas, a ética cristã e a ética política. A cristã era para as coisas do teu dia a dia, você pensava certo e errado para você. A política era o que eu devo fazer para conquistar e manter o poder. E é o que a gente está vendo aí, a ética maquiavélica. Um dia, Paulo, eu vou entrar em sala de aula, quando a gente tiver liberdade para fazer isso, Deus queira que a gente tenha essa liberdade no futuro, e vou apontar isso. Olha exemplos de ética maquiavélica aqui, ó. As pessoas eram capazes de sacrificar idosos, de sacrificar o dinheiro público, de tratar dinheiro público como se fosse privado, gastar abundantemente, sem nenhuma vergonha, defender corruptos, proteger corruptos e buscar corruptos em outro país. E tudo isso é maquiavélico. E agora vamos falar um pouquinho do internacional, porque a bomba está explodindo também do lado de fora. Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência da Venezuela, mandou uma carta bem dura para Donald Trump direto da cadeia nos Estados Unidos. Ele contou tudo o que viu e participou nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, o cartel dos sóis mandava cocaína pura de propósito para os Estados Unidos para causar mortes, violência e destruir comunidades inteiras. A ideia veio de Cuba e Hugo Chávez aceitou na hora e de bom grado. O próprio regime criou, armou e financiou o Trem de Aragua. Maduro depois usou a fronteira aberta na época de Biden para infiltrar milhares de membros da gangue nos Estados Unidos. Existem espiões venezuelanos e cubanos vivendo nos Estados Unidos há mais de 20 anos, muitos se passando por opositores ou até mesmo como cidadãos comuns. Gente normal. A Smartmatic, empresa venezuelana de urnas eletrônicas, foi feita para fraudar eleições e Carvajal disse que ajudou a montar isso e que o sistema foi usado para tentar manipular votos também nos Estados Unidos, além de vários, mas muitos países da América Latina. Carvajal se ofereceu para contar tudo em detalhes para a CIA, para a DEA e também para o Departamento de Justiça, em troca de uma pena menor. A carta saiu num jornal americano e está estourando nas redes sociais. Para muita gente, é a maior confissão já feita por alguém de dentro do regime chavista. E pode dar munição pesada para que Donald Trump aperte ainda mais Maduro e seus aliados. O curioso é que essa mesma empresa, a Smartmatic, atuou em serviços indiretos para o TSE brasileiro, como treinamento de técnicos. Em 2014, ela treinou 14 mil profissionais do TSE, conexão de dados e voz via satélite em 2012, 2014 e 2016 e testes operacionais. Uau! Em 2022, integrou um consórcio para apoio logístico em mais de 480 mil sessões eleitorais, mas sem fornecer urnas eletrônicas. Mas treinou, né, Pisolato? Treinou o pessoal. Então, veja, uma empresa que foi criada para fraudar eleições, treinando o pessoal no TSE. Então, o que Hugo Carvajal está fazendo é entregar tudo em troca de uma pena. E aí a gente volta naquela questão anterior, né? Ou seja, se o nome de alguém do Brasil aparece nessa história, vão dizer, não, o cara não pode ser levado em consideração porque ele está dizendo isso aí em troca de benefício. Em troca de benefício, não pode ser levado a sério, porque o cara, numa situação como essa, de novo, né, entrega a própria mãe, vende a própria mãe. Mas aí como é que valeu a delação de Mauro Cid? É cada coisa, né? Olha, Paulo, vamos ter que negar a história, então, né? Porque essas estratégias de a esquerda usar o financiamento, usar armas imorais, como esse caso das drogas, dane-se as pessoas que vão morrer
dane-se a desestruturação social, na verdade é isso que eu quero. Quando a gente olha na história pregressa, Cuba, que já foi a grande capitã influenciadora através da União Soviética, né? O dinheiro vinha para Cuba, Cuba financiava as ditaduras latino-americanas e as contraditaduras. Leonel Brizola, por exemplo, foi financiado por Cuba durante anos, recebia dinheiro, em dólar, para justamente desestabilizar o regime brasileiro. Aí vem o regime civil-militar brasileiro, que dura lá seus 21 anos, mas não é novidade esse tipo de estratégia. Ou vamos ignorar que o Foro de São Paulo existe com essa função, implantar um regime socialista na América Latina, em cada país da América Latina, desde 1990. Que o Brasil foi o grande financiador dessas pequenas tiranias que estão por aí, em nome de uma filosofia torta, uma excrescência histórica violenta, como é o caso do socialismo e comunismo. Isso é uma realidade, sempre foi assim. O socialismo sempre foi uma coisa suja, uma coisa baixa, historicamente violenta, assassina. Novidade zero. A questão é, Maduro cai por dentro, Maduro vai ouvir o suposto Wesley Batista, que foi lá para tentar negociar, o que é tremendamente estranho, né? Um empresário ir lá tentar negociar com o ditador, mais as denúncias que possam ser efetivadas ou confirmadas, e é provável que vão ser confirmadas, como eu falei, não há nenhuma surpresa no que a gente está vendo aí, mas e se Maduro, por exemplo, não aceitar renunciar por vontade própria, não aceitar ir morar no Catar, já que parece que Turquia não quer, Rússia nem pensar, ninguém quer se complicar com ele, então vai lá para o Catar, vai curtir a sua vida, mas se isso aí não der certo e o Maduro for preso, por exemplo, e vai parar numa prisão americana e começar a cantar que nem canarinho preso numa gaiola, falar o nome de todo mundo. Ele não vai começar a entregar a gente como, sei lá, alguém aqui do Brasil que possa ter recebido dinheiro em eleições, porque essas suposições já foram feitas. A grande preocupação da diplomacia brasileira talvez seja essa, que esse personagem pode saber de mais coisas que vão agregar, vão ser a segunda testemunha junto com o Carvajal. E se esse Maduro for preso e começar a cantar feito canarinho, talvez mais pessoas comecem a cantar. Então, por isso que a diplomacia brasileira faz tanta questão de defender soberania, que os Estados Unidos não deveria tentar tirar violentamente. É provável que não tire, é provável que caia antes disso, que não precise, felizmente, né, até a promessa do Trump, né, não colocar mais as botas no solo, não usar mais exército para mover a democracia, ou levar a democracia, mas infelizmente, a gente tem que analisar que se houver, de fato, uma retirada do Maduro pacífica, que ele mesmo escolha renunciar em prol de uma vida de benefícios em algum lugar, talvez, e eu vou responder a pergunta que a gente recebeu semana passada aqui no programa, que é com relação à questão do Trump ter abandonado o Brasil. Eu não vejo que o Trump abandonou o Brasil ainda, mas talvez a gente tenha criado expectativas muito elevadas com relação ao Trump. Trump sempre falou, desde o começo, desde a posse, desde a campanha, América primeiro. Então, se for necessário fazer o que ele está fazendo, fazer esses approaches, essas aproximações, para garantir que a América volte a crescer, que os seus parceiros econômicos beneficiem de alguma maneira o comércio americano, é o que ele vai fazer. Não há como um país acovardado, um país que é indiferente, um país que tem políticos egoístas, como nós comentamos antes, homens não excelentes conduzindo a política, não há como o Trump ajudar dessa maneira, a não ser que a gente espere talvez anos para que os dominós vão caindo economicamente e aí chegue a nossa vez de virar a Venezuela. Mas aí eu espero que a gente não chegue tão longe assim. Olha, tem muita gente dizendo, agora para a gente encerrar, que a Magnitsky vai ser revogada, que Donald Trump vai revogar a Magnitsky. Veja, não é bem assim, porque por trás de Donald Trump, ou seja, além de Donald Trump, você tem Scott Bessent, você tem o Marco Rubio e mais um monte de gente que conhece muito bem a história do Foro de São Paulo e conhece muito bem a história do Brasil. O que pode acontecer é o seguinte: America First, mas América mesmo, USA. Nesse caso, Trump está conseguindo uma coisa extraordinária, que é desmascarar a esquerda americana, o Partido Democrata. E aí estamos falando de Hillary Clinton, Bill Clinton, Joe Biden, Barack Obama. Esse era o cabeça de tudo, segundo estão revelando, e Kamala Harris. Se de repente ele consegue mostrar o envolvimento dessas autoridades com os governos da América do Sul, vamos falar assim, principalmente do Brasil, se ele consegue fazer com que o governo brasileiro abra a boca, entendeu, por completo, e ele colocar na balança que vai ser melhor para ele lá, é possível que se revogue.
Mas ainda assim é muito difícil. Ainda é muito difícil. Por quê? Porque você não vai tratar... Porque veja que nós estamos falando o seguinte, ele está tratando de tudo que é do Foro de São Paulo. Está ficando só o Brasil do lado de fora. Então, né, com tudo isso que nós estamos vendo, com esse aparato bélico todo ali no Caribe, e você resolve Venezuela, você resolve Cuba, você resolve, né, a América Central e você resolve a Colômbia, aí o Brasil vai ficar de bonitão nessa história, sendo que todo mundo que for pego vai abrir a boca, vai cantar que nem canarinho na gaiola, como você disse, aí o pessoal do Brasil, o último que ficar, vai dizer, não, isso aí tudo é mentira, conversa fiada. Tudo bem, pode falar isso, essa narrativa para convencimento do público interno, mas o público externo não vai engolir isso. E quem cometeu irregularidades, quem cometeu o crime vai ter que pagar por isso, de um jeito ou de outro. Suas considerações finais, Pizzolato. Só para deixar a esperança para nossa audiência, porque desesperar é pior ainda. Sim, é claro que é possível parecer um retrocesso, né? Trocar Maduro por Moraes. Ó, nos entregue Maduro que nós devolvemos Moraes para vocês. Mas é mais um approach. A gente tem que lembrar que o Trump tomou posse dia 20 de janeiro, gente. Não faz um ano. Olha o quanto a geopolítica mundial, um homem modificou a geopolítica mundial na integralidade. Tem vários cenários do mundo que estão sendo modificados pela posse do Trump. Então é urgente não desanimar, continuar tentando jogar dentro das 4 linhas, por mais que os nossos adversários não estejam jogando. A alternativa a não ter mais esperança é cair naquilo que a gente comentou antes, é voltar a ser indiferente, é voltar a ignorar a política para sentir conforto interno, é voltar para os nossos programas televisivos emburrecedores de engenharia social, ou continuar participando ativamente da vida política na esperança de que justamente, quem sabe um dia a gente consiga compor um parlamento, compor um STF, talvez não para nós, quem sabe para nossos filhos, porque a alternativa, gente, é o desespero. Bom, entre a esperança e o desespero, eu escolho a esperança, porque se no meio do caminho você fica com a indiferença, com o egoísmo, dane-se, eu vou assistir meu futebol, meu BBB, minha novela, e que se dane a política. Bom, é isso que eles querem da gente. Eles querem que a gente volte ao sofá e ignore o que eles estão fazendo. Enquanto nós tivermos voz, Paulo, eu, você, o Carlos, o Alfredo, nós vamos continuar gritando com a ajuda da nossa audiência, nós vamos continuar espalhando e brigando pela verdade e para reconquistar o Brasil. E aí, para encerrar, eu vou lembrar a nossa audiência, se você quiser saber o que é tempo difícil, estude as cruzadas, por exemplo. Aquilo era uma situação muito, mas muito, muito mais difícil. Eram guerras de décadas em que os melhores homens reconquistaram a sociedade ocidental. Se não fosse aqueles homens, a gente não estaria aqui. Essa é uma situação que pode surgir oportunidade. Tempos difíceis fazem homens fortes. A gente tem que voltar a pensar em lutar e reconquistar o nosso país. E na terça-feira, às 9h da noite, nós temos A Culpa é do Deodoro, né? Isso aí, o tema não podia ser diferente, né, Paulo? Vamos discutir exatamente isso. O Brasil pode virar uma Venezuela, Brazuela. O comunismo é tão ruim assim quanto dizem? Se ele é tão ruim, por que ele está sobrevivendo? Por que tanta gente gosta dele? Então nós vamos pegar pesado, vamos pegar um tema que é fogo, né? Um tema bastante, sempre infelizmente atual, que é o caso do comunismo, do socialismo, Foro de São Paulo. Vamos discutir todos os problemas históricos, filosóficos, teóricos, para a nossa audiência poder debater com aquele tio comunista nas suas festas de final de ano. E aquele tio comunista, né, tem os ouvidos tapados. Porque, veja, isso começou do século passado, teve mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Como prova, ou seja, capacidade para provar que estavam certos, e durante esses 100 anos, mais de 100 anos, só houve mortes, destruição e empobrecimento de quem usou o regime. Mas ainda assim tem gente acreditando, porque a mesma fantasia usada na época, né, as palavras doces, né, para encantar as pessoas, continuam sendo usadas ainda hoje e continuam encantando algumas pessoas hoje. Então a pergunta é, vem cá, você está achando que isso nunca foi testado antes? Você acha que é a primeira vez, né, que você vai conseguir colocar isso em prática? Não, isso já foi testado anos e anos, né, décadas e décadas, e deu muito errado. Deu muito errado. Então, do jeito que isso só tende
a dar errado. E olha, nós temos o INSS, nomes aí de peixes grandes, né, de mariscos envolvidos. Temos o caso do Banco Master explodindo para tudo quanto é lugar, tudo na casa de bilhões. Imagine você, se for verdade esse negócio do Lulinha, o cara recebendo 300 mil reais por mês de mesada. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo ele está recebendo isso? É só fazer as contas. Tudo isso. E depois o Bolsonaro é que é o malvadão, né? Malvadão. Pizzolato, valeu demais, né? Muito bom conversar contigo, né? Chegamos ao final do programa. De novo, na terça-feira, às 9 horas da noite, o Pizzolato com o programa dele aqui no Mundial Telenotícias, A Culpa é do Deodoro. Estou ansioso já para ver o 4º episódio, viu? Parabéns, viu, Pizzolato? Um forte abraço e até semana que vem. Abraço, Paulo. Tchau, tchau. Abraço para nossa audiência. Tchau.